Boker Tov, bom dia a todos, queridos colegas. É um prazer estar com vocês nessa manhã de quinta-feira, como de costume. Nessa semana, a gente planejou em conversar sobre os Hagim, incluir também uma audiência maior nessa conversa, ainda que a posteriori, mas a ideia é a gente refletir um pouco sobre esse período, refletir sobre os principais assuntos ou o principal assunto da Teshuvá nesse período e fazer uma conversa que seja, obviamente, das nossas posições rabínicas, mas também que a gente possa fazer incursões a um lugar mais pessoal, a um lugar das tensões que todos nós vivemos enquanto rabinos e enquanto judeus observantes que se importam, que levam a sério a tradição. E eu queria começar com uma pergunta para vocês, uma pergunta que é bastante simples. No entanto, eu acredito também que tem uma série de nuances e complexidades, que a pergunta é: o que é teshuvá? Bom, Luca, bom dia. Bom dia a todos os colegas, bom dia a todo mundo que está assistindo a gente. Eu pego aí a palavra e gostaria de falar um pouco sobre o que está sendo teshuvá para mim esse ano tão especial. Eu tenho escutado muito, e isso já é um processo de teshuvá, escutar mais do que falar. Escutar muito colegas, tanto do Brasil quanto do exterior. E a gente está tendo essa oportunidade, né, online esse ano de fazer isso. E entre esses colegas, um deles compartilhou uns cartões de Mussar. E eu peguei isso, Mussar, que fala sobre a mensagem, sobre uma postura ética, sobre a reflexão de como nós estamos nos portando diante das situações que se colocam, dos desafios que se colocam diante de nós. E eu resolvi traduzir, eu adoro fazer isso, eu peguei o material, traduzi para o português, e cortei, fiz uns cartõezinhos, e o rabino Ian Saltzman, da comunidade Ruach HaMakom, nos Estados Unidos. E eu tenho pegado durante o dia, às vezes aleatoriamente, um dos cartões, ou eu leio todos e tento pensar sobre como eu estou agindo em cada uma dessas situações, ou como eu agi durante o ano. Então, por exemplo, um que fala sobre Seder, ordem, o que te ajuda a colocar as coisas em ordem? O que é desordem para você? Então, a reflexão sobre passar tanto tempo em casa e de repente, o que se coloca em ordem, o que é desordem me perturba, o que é colocar as coisas em ordem, o que eu jogo fora, o que é essencial para levar para o próximo ano? É uma questão. Eu vou dividir só mais uma, tem as 13 midot, né, os 13 traços de caráter. Uma que também, e com essa eu termino a minha fala inicial, ela fala sobre zirizut, que foi traduzido como agilidade ou como zelo, como cuidado. Como você usa esse tempo precioso que recebeu de presente? Como nós usamos o tempo precioso que nós temos, que nós recebemos de presente de Deus? Como a gente está administrando esse tempo de uma forma judaica, de uma forma humana, de uma forma mais rabínica? Essa tem sido a minha reflexão, e não tanto de uma forma industrial, econômica, financeira. Mas como eu transformo o meu tempo de uma forma humana e tento usar ele da melhor maneira possível? Qual é a dedicação que eu posso ter com os meus filhos? Se eu estou andando junto com os meus filhos ou não, pelos caminhos como Abraão andou com Isaac, será que eu estou levando meus filhos para o sacrifício? Ou será que eu vou caminhar ao lado deles ao longo da vida? Então, são as perguntas que eu estou fazendo na minha teshuvá, usando teshuvá como reflexão, como olhar para trás e saber o que eu posso deixar para trás para poder seguir adiante. Eu queria colocar para o grupo, então, se a teshuvá está mais no campo da ordem ou da desordem. Eu vou pegar... Vai lá, Sérgio. Vai, Sérgio. Então, obrigado, Rogério, desculpa. Aqui a gente já vê que está um pouquinho na desordem, quando os dois entram simultaneamente, mas a gente estabelece a ordem quando um cede ao outro. Pegar um pouquinho desse gancho do Uri,
cuja mensagem apreciei muito e aprendi. A tchuvá, a palavra de tchuvá, né, que significa retorno, também quer dizer resposta. Mas a gente procura muito as respostas. E como rabinos, a gente também procura antecipar as respostas daquelas perguntas que a gente imagina que serão ou são formuladas pelos nossos congregantes. E esse processo existe, é inevitável, acredito, mas ele também deve percorrer paralelamente, como foi dito, com as perguntas. As perguntas que a gente negligencia ao longo da vida, que eu negligencio nessa desenfreada correria. Então, o processo de tchuvá, de resposta, ele perpassa pela Sheilá, pela pergunta. Qual aquela pergunta que eu deixei sufocado para mim próprio? E se o cotidiano já é uma correria desenfreada, nesse tempo de pandemia em que a gente utiliza os mecanismos de internet, a gente acaba acelerando ainda mais sem sair do lugar, né? Então, a gente não sai do lugar físico, mas está hiperacelerado. E muitas vezes se torna refém desse processo da internet. E esquece que a internet, todos os seus mecanismos, são meios para propiciar um fim, né? O fim da mensagem, do encontro. Então, a tchuvá seria essa capacidade de resgatar as perguntas. E também pegando o gancho do Mussar, me passa sempre assim a lembrança do que a Torá enfatiza como um passuk, tem um midrash, o que a Torá enfatiza como passuk, o verso mais importante. E dentro da discussão é aquele que remonta às oferendas antigas. E por que das oferendas, não Shema, não amarás os outros como a ti mesmo? Por causa da necessária disciplina. Então, a tchuvá também é um processo de disciplina. E é muito fácil a gente perder essa disciplina e se deixar levar por tantos afazeres que nós temos, cada um de nós, no nosso cotidiano e, sobretudo, nesse período de pandemia e de preparação para os Yamim Noraim. Então, disciplina, evocar as perguntas que ficam sufocadas para poder trilhar um caminho de retorno, nos seguir adiante. Eu quero primeiro dizer que esse exercício que a gente está fazendo aqui de se perguntar enquanto indivíduos, se despir um pouco do papel de rabino e se perguntar enquanto indivíduos como é que cada um de nós faz tchuvá, acho que é um exercício fundamental. Tem uma música que eu adoro da Adriana Calcanhoto, chamada Esquadros, que fala pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem é ela, quem é ela. Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Eu acho que tem o risco, às vezes, a gente viver as nossas vidas em busca da próxima prédica. Canta. Não, não exagera, Dario. O microfone é novo, mas a voz é velha. É a mesma desafinada de sempre. Então, tem esse risco da gente sempre viver as nossas vidas buscando a próxima prédica. E como a pessoa que vai no show com o celular, em vez de vivenciar aquele momento e de aproveitar o show, está preocupado em registrar. Como é que eu vou contar sobre esse show para outra pessoa? Como é que eu vou postar na minha rede social? Eu acho que para nós, rabinos, sempre tem o risco da gente falar sobre tchuvá, falar sobre um judaísmo íntegro e profundo, e nas nossas vidas isso não ser como a gente exerce de fato. Então acho que esse exercício da gente parar, se despir um pouco das pessoas e como indivíduos se fazer essa pergunta, eu acho que é fundamental. Assim como o Uri, eu fui buscar em colegas apoio para esse processo de tchuvá. Eu tenho um colega de seminário rabínico, o rabino Jordan Browning, que agora é o capelão, faz a capelania judaica na Universidade de Emory. E já há uns 4 ou 5 anos ele manda durante Elul, todos os dias de Elul, menos Shabbat, ele manda um textinho de uns 3, 4 parágrafos que termina com uma proposta de reflexão. E são simplesmente fenomenais. Eu preciso confessar que, endereçando a pergunta do Luca, eu não tenho a disciplina e a rotina de ler esses e-mails todos os dias de Elul, mas tento, uma vez a cada 3, 4 dias, tirar o atraso e ler todos os que foram enviados nesse período. E uma das perguntas que ele fez em particular para esse ano, um ano de tanta desconstrução dos nossos mitos, de protestos nas ruas,
ele pergunta, ele fala, é muito mais fácil a gente desconstruir do que construir de novo. Então, para esses 5.781, quais são as realidades que você quer desconstruir, mas quais vão ser também os teus esforços para construir uma nova realidade? Acho que é uma pergunta fundamental para todos nós. E que desde que eu li esse desafio dele, eu tenho me perguntado o que eu quero desconstruir, como eu vou ajudar a construir alguma coisa diferente. Eu queria aproveitar para agradecer ao meu colega Joseph Edelheit, que particularmente me ajudou muito com a minha Teshuvah neste ano 5780. Como é bom poder ouvir a voz de um colega que enxerga o nosso trabalho desde fora, desde outra cidade, e nos ajuda assim, a recapacitar. Que bom, Joseph, de ter como colega, como amigo, como mentor. E quanto aprendo de ti e de cada um de vocês. Então, também que o outro me ajude com a Teshuvah e me conheça, e meu amigo também possa entrar na minha vida, mas não invadir, justamente para ajudar-me naqueles pontos que ele enxergou, que são mais fracos e que posso melhorar. Então, um enorme agradecimento, Joseph. A grande pergunta que eu me faço este ano é aquela que muitos de nós está fazendo. Primeiramente, nós estamos vivendo uma vida muito quadrada. Se a gente vê os posts, estamos todos dentro de quadrados. Parece que temos um limite que não, como se fosse Marcel Marceau, um limite por aqui, por ali, para cima e para baixo, e estamos muito aprisionados. Este é um ano onde estamos para dentro e não para fora. A grande pergunta é como vai ser o tempo quando consigamos realmente voltar. Será que todo mundo vai conseguir voltar a ser como era, a sair, a expandir-se? Ou haverá outros que irão querer ficar dentro de estes quadrados nos quais estamos agora? E a outra grande pergunta é para o nosso mundo rabínico litúrgico. Será que as nossas comunidades, quando tudo volte ao normal, se Deus quiser, irão aceitar ter serviços religiosos tão cumpridos como era antes de estar na sinagoga 3, 4 horas? Por que agora, com a pandemia, virtualmente conseguimos reduzir o serviço religioso para 1 hora ou para 2 horas? E por que, quando é presencial, as pessoas tem que acompanhar 3, 4 horas? ¿Acaso en forma presencial não acontece o mesmo que acontece na tela em forma virtual? As pessoas começam a entrar na sinagoga e começam a sair da sinagoga, sim? E no meio tem o pico. Acho que esta pandemia acelerou os tempos de pensar na liturgia e na duração da liturgia, nesse público que vem, que entra e que não entra na página, entra nos templos, chega o pico e depois começa a sair. Acho que esta é uma grande pergunta. Eu também questiono, será que não chegou o tempo de, a partir deste ano especial, começar a reaver a nossa liturgia? Eu acho que tua pergunta, Gerson, é a pergunta se diante do que aconteceu, nossa resposta vai ser a de Ezra e Nehemia ou a de Rabbi Yohanan Ben Zakkai. Significa, em um cisma histórico, que mexe com as estruturas, a gente, quando revisa a nossa história, vê dois comportamentos diametralmente opostos. Quando o primeiro templo foi destruído, a resposta de Ezra e Nehemia, 70 anos depois, foi: não mudou nada, vamos continuar exatamente igual. Tipo, velho normal, o antigo normal. Voltamos a fazer idêntico como era. Já quando a destruição veio no segundo templo, Rabbi Yohanan Ben Zakkai falou: a partir de agora, nada vai ser como era, tudo diferente. Quer dizer, Ezra e Nehemia dão um modelo de responder ao dia depois, e Rabbi Yohanan Ben Zakkai traz outro. E enfim, vamos ver qual vai ser a resposta de nossa geração. Eu queria trazer um pensamento da Teshuvah. Tem uma história que eu aprendi do rabino David Volpe, que ele, falando de Teshuvah, ele traz uma história que para mim resume muito bem. Ele conta a história de
de um rei que brigou muito feio com o filho. Conhecem a história? Já ouviram falar? Brigou, Rubem conhece. Você, Uri, também? Eu conheço. O Sérgio também. Então, Por exemplo, é bom escutar as histórias para revitalizá-las, senão, não, para nova perspectiva. e para pensar também a leitura, que conta ela diferente. O Buber já explicou que os contos racídicos não valem somente por si próprios, mas pela leitura. por como são contados a cada vez. Sim. Então, Bom, com certeza, Dario vai contar isso bem diferente de como conhecemos. Vai, Dario. é que esse ano eu tenho uma leitura dessa história diferente à leitura que eu tive 10 anos atrás, quando eu conheci a história. A história diz que o rei brigou feio com o filho e em um momento de fúria, de ira, mandou ele embora. E depois, como muitas vezes acontece, se arrependeu pela reação que teve, como a gente se arrepende das reações que temos com aqueles que mais amamos quando brigamos. Então, manda seus emissários a buscar ele por algum canto do reino. E os emissários vão, procuram bem até que encontram ele e dizem: teu pai está muito arrependido, ele pede para você voltar. E a resposta do filho é: eu não posso. Ainda eu tenho muita mágoa dentro do meu coração, eu não posso voltar. Então falem para ele que eu não vou voltar. E aí os emissários, muito preocupados por dar essa notícia ao rei, voltam com essas novidades, e o rei escuta e diz para eles: voltem com ele e falem que ele ande até onde ele puder, que eu vou fazer o restante do caminho para encontrar ele. E basicamente essa é a história. A gente, ou pelo menos eu, imaginava isso, tipo, cada um faz sua parte do caminho para se encontrar na metade, tipo, para se encontrar no meio. Você caminha uma metade, eu caminho na outra metade, nos encontramos no meio. E talvez essa história não seja apenas sobre isso. Se trata de verdade, nesse processo, que não é o mesmo para as duas partes, cada um de verdade se dar a liberdade de caminhar o que possa caminhar. E que é legítimo que nesse momento um dos dois não possa. Então talvez essa história não é que vão se encontrar no meio do caminho. Talvez realmente seja que o filho fique onde está porque esse é seu lugar nesse momento, e talvez o pai tenha que ele mesmo, e já não mandar emissários, caminhar 100% do caminho para ir ao encontro. Nos encontrar com o outro não significa necessariamente que temos que fazer o mesmo movimento 50-50. Não necessariamente 50-50. É uma história que fala de nos permitirmos estarmos onde estamos, e nesse momento se vai ser um processo sincero e genuíno, porque senão vai ser um processo politicamente correto. Você caminha a metade e eu a metade e nos encontramos exatamente no meio do caminho. Se vai ser um processo de verdade honesto, tem que ser um processo profundo e o possível nesse momento. E eu acredito de verdade, nesses tempos desafiadores que estamos vivendo, que se cada um faz desde dentro seu melhor, já estamos no bom caminho, e não importa quantos passos conseguimos dar. Fazer nosso melhor no possível, nessas condições, nessas características. Fazer nosso melhor com o que nos está sendo dado nesse momento de nossas vidas, nesse ano, com essas ferramentas que temos. Dario, onde está a comunidade nesse caminho hoje? Onde tu sentes que está a comunidade? Bom, você pode pensar a comunidade como um coletivo único ou como cada um dentro de seu próprio momento, de sua própria caminhada. Depende desde que lugar você queira interpretar isso. Eu acredito que, como conjunto, nossas comunidades, os minyanim, estão dando uma resposta aos tempos que estamos vivenciando muito, mas muito importante, no sentido de que estamos sendo comunidade com prédios fechados há 4 meses, 5 meses. Agora, isso não significa que todo mundo esteja exatamente no mesmo lugar. Isso não significa que não tenha congregantes que queiram, como Ezra e Nehemia, ontem ter voltado ao antigo normal e com tudo aberto e tudo funcionando. Então tem de todo, tem comportamentos diferentes em cada um, porque não somos homogêneos.
Somos uma comunidade feita de individualidades e de sentidos e de ideias diferentes, mas que a gente esteja com as sinagogas abertas, mesmo com os prédios fechados, é uma resposta contundente. E me parece tão importante, da mesma forma que me dá muita preocupação, lugares que desconhecendo normas médicas y de evitar problemas mayores, abren no por un criterio médico o por un criterio que tenha a ver com o que estão vendo nas suas cidades, nos seus lugares, que está acontecendo com a pandemia, sino porque entendem que, por exemplo, logicamente, não podem transmitir um Yom Kippur online e, portanto, que a única saída é ter um minyan presencial. Quero dizer, se você chegar à conclusão que o minyan presencial é viável, por isso, que não está colocando em risco a vida de ninguém, é uma história. Agora, se você vai abrir porque entende que sua única chance de construir comunidade, de ter um Yom Kippur com um minyan, porque você não consegue, logicamente, criar um minyan virtual, é outro problema. Porque o que estamos vivendo é um tempo em que, justamente, o minyan deve ser prevenido, não incentivado, em linhas gerais, né? Como que estamos, assim como nossa tradição diz, tem muitas rezas que não podem sem minyan, esse ano é um ano de dizer com minyan tem muitas coisas que não pode. A lógica é exatamente a contrária. E se não temos essa capacidade de enxergar, de ler a realidade dessa forma, não estamos cumprindo com o nosso lugar institucional. Isso. Pessoal, eu vou me permitir quebrar um pouquinho a ordem, só para comentar em duas coisas que o Dario disse. Dario, de algum jeito, Ezra e Nehemia, apesar de quererem retomar o antigo normal, conseguiram ter algum sucesso nesse processo. Mas a gente tem um exemplo de Metsadá, por exemplo, que se recusou a transformar e levou à destruição absoluta. E o nosso risco é ao insistir no modelo de Ezra e Nehemia e pelo caminho de Metsadá, por negar a possibilidade da nossa própria reinvenção. Essa é a primeira. E a segunda, na tua história do David Wolpe, que depois eu me dei conta de que eu conhecia também, eu quero trazer um outro exemplo, que é uma cena que me marcou muito, sobre a qual eu sempre penso, que é uma cena de cinema Paradiso, na qual tem um soldado apaixonado por uma moça, e ela diz que se ele puder ficar embaixo da janela dela por 100 dias e 100 noites, ela vai sair com ele. E o soldado fica debaixo da janela dela por 99 dias e 99 noites, e no último ele levanta e vai embora. Então tem uma coisa de que mesmo o pai e até o filho, e o filho não se mexer em nada, eu acho que para esse encontro poder acontecer, o filho precisa se mexer, nem que seja 1 milímetro, precisa ter vontade desse encontro se concretizar dos dois lados. O filho ficar parado, esperar que só o pai caminhe, para mim, semeia um relacionamento que é tão desigual, tão desequilibrado. De novo, sem saber qual foi a grande ofensa que o pai fez, e talvez o filho tenha motivo para ter essa mágoa toda, mas talvez frente a essa mágoa toda não tem mais potencial de relacionamento. Eu gostaria de colocar sobre esta última parte. Eu acho que sempre quando chegamos a questões de, digamos, o aspecto do perdão dentro de todo o processo da Teshuvah, eu gosto especialmente de uma análise muito legal que faz um colega e amigo de vários de nós, Moshe Albertal. Tem um artigo muito bom que anda pelas redes também, uma palestra, na verdade, que depois virou artigo, em inglês e em hebraico, que se chama Al-Saf HaSlicha, ou Al-Saf HaTeshuvah, on the Threshold of Forgiveness, algo assim. E ele traz 3 modelos de Talmud, de pedido de perdão do Talmud. Eu ensinei eles várias vezes e sempre aprendo de novo. E também traz outros 4 modelos de perdão, né? E aí, justamente, Rogério e Dario, se trata sobre essa questão de a responsabilidade das duas partes, de algum modo, né? Do ofendido e do ofensor. Porque, teoricamente, a tendência é pensar que o ofensor tem toda a responsabilidade, ele tem que pedir perdão. Mas existem sinais que pode dar o ofendido, eu vou aceitar o perdão, venha tranquilo, porque não vai se magoar, ou vai ter que fazer um esforço, mas vai ser recompensado.
Sabe? Existe a violência do ofendido, existe a tirania do ofendido em algumas situações. Precisa de certa humildade do ofendido para poder renunciar ao poder que ganha quando o ofensor já se arrependeu e já pediu perdão. Claro que existem muitas situações de muitos tipos, obviamente. Existem, infelizmente, é muito pensável situações nas quais talvez o ofendido não consiga fazer nenhum movimento. Né? Se nós pensamos em um assassinato, um estupro, um genocídio, não sei se existe um Deus que consegue semelhante compaixão para acolher e perdoar atrocidades desse tipo. Mas a vida um pouco mais normal que a gente costuma ter, acaba dando, eu concordo, acaba dando certa responsabilidade às duas partes. E o movimento unilateral, algumas vezes, liberta mais o ofendido do que o ofensor. Né? Muitas vezes a pessoa perdoa porque ela quer ficar livre da mágoa e da raiva. Eu te perdoo. Não sei se você mudou e não sei se você vai mudar para a próxima, mas eu me sinto assim mais liberado da mágoa, do peso da mágoa. Albert chama isso do perdão estoico, né? Porque os estoicos queriam se libertar de qualquer amarra, qualquer pessoa, em qualquer situação. Eu acho que a pergunta de Luca do começo é extremamente importante para todos nós, porque, afinal de contas, se conecta com várias das coisas que foram ditas aqui. O trabalho que fazemos como rabinos acontece, dizia Gerson, na comunidade, ou acontece dentro de nós? Acontece na janela, dizia Rogério, eu vejo as coisas e tento levá-las à prática, ou a prática é algo que eu me predico. Assim como é rezar-se, assim predicar é se predicar, e a techuvá que você vai poder induzir ou propor à sua comunidade vai acontecer somente se você está fazendo algum processo de techuvá. Eu tento todos os anos, tentando endereçar isso, ver como posso fazer meu próprio processo, né? E me pergunto quais são as pendências que tenho comigo, com a família, com os vínculos, com os relacionamentos, com a comunidade, com Deus, com o pensamento, e que poderia mudar e como deveria fazer, qual o caminho para mudar isso. Busco leituras diversas. Esse ano, confesso que me encontrei com duas coisas bem interessantes. Uma volta ao mito de Narciso. Narciso só se vê a si próprio. Só se vê a si próprio. Às vezes parece que na tela também a gente se vê somente a si próprio. Eu não sei se vocês já repararam, quando estamos no Zoom, a quem olhamos? Olhamos a nós mesmos, olhamos aos outros. Né? Tem pessoas que estão se arrumando o cabelo e a parede e demais, enquanto que falam ou enquanto que ouvem. A techuvá é um caminho que trabalha somente com você, ou é uma techuvá comunitária, algo que você quer trazer para o mundo, ou a autoridade que temos para trabalhar com os outros, talvez somente tenhamos que trabalhar conosco. E o Damihai trabalha bastante esse assunto da janela também. Eu, através da janela, vejo os outros, ou me vejo a mim nos outros. Tem um poema lindíssimo que diz isso. E quando ele olha para o espelho, vê um monte de outras pessoas no seu próprio rosto. Quando olha através da janela, se vê a si próprio, nas outras pessoas. Muito, muito, muito legal. E acho que a techuvá tem esses jogos. A grande pergunta que eu me faço uma e outra vez, e me encontrei esse ano fazendo de novo, se a techuvá realmente é viável e como funciona. Porque tem essa teoria no judaísmo, vocês sabem, colegas, muito bem, que isso é uma conversa entre colegas. Então, se as pessoas conseguiram ou não, depois vão perguntar a seus rabinos a que estamos nos referindo. O caminho da techuvá, os 4 passos famosos da techuvá, terminam, o quarto é que não voltar a fazer. Né? Esse é o momento no qual a techuvá realmente se completou, né? Segundo a tradição. E aí a grande pergunta é se Heráclito não tinha razão. Né? Então nunca voltamos à mesma situação. Porque teoricamente a techuvá se completa quando você volta 100% à mesma situação e não faz o mesmo. Mas existe uma volta completa à mesma situação? Não tem duas situações idênticas.
mesmo se fossem idênticas. Você já é outro, porque já esteve na primeira. Então, talvez a Teshuvah existe para não se concretar, para te dizer, presta atenção, porque na verdade a Teshuvah é só uma ilusão. Você nunca vai reparar o que já fez. Já fez, já foi. Será outro dia. Eu te peço perdão porque aquele dia te magoei. Mas e eu te prometo que eu não vou te magoar nunca mais, mas aquele dia já te magoei. Você já sofreu esse dia. E esse dia não volta mais. Tem esse lado a Teshuvah, esse lado fatal, por um lado, que tenta te dar uma ilusão de que as coisas poderiam mudar. E outras vezes eu penso o contrário. Talvez todas as situações são as mesmas. Talvez o tempo todo vivemos as mesmas coisas. São 10, 15, 20 situações iguais. Tem a situação da felicidade, da alegria, da tristeza, da raiva, da mediocridade, da criatividade. E se repetem. Você é amigo, é inimigo. Isso você viveu quando tinha 4 anos no GAN, e quando tinha 14 anos na Tnuá, e quando tinha 24 anos na faculdade, e depois entre os amigos, e depois entre os colegas. São sempre as mesmas situações. Todas as pessoas temos uma quantidade de estados de ânimo, uma quantidade de desejos, uma quantidade de frustrações, e vão mudando os nomes, e os cenários, e as roupas, e as pessoas, mas o que vivemos é basicamente o mesmo. E talvez toda a vida seja uma grande Teshuvah. Ou seja, um novo cenário do mesmo, para ver se a gente conseguiu mudar. Isso me parece também que vai um pouquinho ao encontro do que Dario estava perguntando, se vamos, Dario, em resposta a Gershon, se será que haverá um novo normal, ou se voltaremos lá. Não sei, talvez tudo volta constantemente, para ver se mudamos alguma coisa essencialmente dentro de nós. Ou talvez realmente haja grandes mudanças. Estou um pouquinho curioso para saber o que o Joseph tem a perguntar. Yes. I am grateful for the opportunity to use these questions to reflect upon what the last 52 years of doing high holiday services has required. I spend the time in preparation focusing on my goal of equilibrium, personal and family, because most of the past year has, by this time, lost all equilibrium. I need to find a path back to the equilibrium I've lost. And it's been my practice to study Genesis 21 and 22. Why are these two passages read on Rosh Hashanah? And I'm amazed that the tradition understood Avraham Avinu and Sarah Imenu represent our families in the worst and most extreme way. Surrogacy, a failed attempt at a blended family, an absent Abraham, who was the progenitor of our faith, and then an absent Sarah as Abraham responds to God. None of us have to face those questions, but we need to look at the text, at least I do, to be reminded of the disequilibrium that has to be repaired by the end of the holy days. And when I was at my most active, I used the period to seek equilibrium within my family, so that by Kol Nidra, I could ask each member of my family, Panim el Panim, will you forgive me for the times I was silent and absent?
will you let me back in to be present to you? My prayers all Yom Kippur afternoon were about going home, not going to a congregant's home for the break fast, but going home, hoping that the equilibrium of the next year would be available to me. This year has been very painful for me because there is no tshuva. There is no return to America where I can be with my children. And so I've had to find different ways. I'm grateful for this group in which I have reemerged after years of forgetting what it meant to be a rabbi. I'm grateful to be a rabbi again among you, and hope all of you find the equilibrium you seek. Gostaria, antes do Luca entrar, Luca, eu gostaria primeiro de agradecer a fala do Rabino Joseph Edelheit, que toca num ponto muito importante. Eu queria destacar isso, pelo menos para mim. A questão de Teshuvah como Lashuv Habaita, como voltar para casa. Nós escutamos da presidente da CCIR, me fugiu agora o nome da rabina, que não é hora de voltar para a congregação, é hora de voltar para casa. E isso o Joseph fala bastante. Então, eu muitas vezes, Sarah, como Hara Pearson. Hara Pearson. Então, eu agradeço muito a fala da Hara Pearson de 2 semanas atrás e dessa semana, porque ela me fala realmente muito ao coração. E falando como pessoas, Luca, como você nos sugeriu, essa questão de voltar para casa, de voltar para dentro de nós mesmos, de falar como Isaac, quando ele é chamado pelo pai dele, por Avraham, ele diz, Hineini, eu estou aqui. Muitas vezes nós somos cobrados a nos dirigirmos em terceira pessoa, sempre para a comunidade, sempre para a comunidade, sempre para a comunidade, e que autorreferência é algo que deveria ser criticado e evitado. E tem momentos que nós precisamos ser autorreferentes. Nós precisamos ver aonde que nós estamos no mundo, onde está a nossa casa, onde estão nossos filhos e como, a partir desse lugar, nós nos voltamos e nos relacionamos com a comunidade. Então, uma teshuvá importante, e eu agradeço ao Joseph por essa reflexão, é que nós, como rabinos, também possamos rezar, que nós, como os rabinos, também possamos ter a nossa voz, a nossa individualidade, e não simplesmente ser a voz da tradição. Não somos só um instrumento, nós somos indivíduos, e isso é muito importante. Então, obrigado, Joseph, e a todos. Me perdoe, Luca, mas imagina, eu precisava falar isso. Isso é uma conversa, imagina. Obrigado por compartilhar a sua reflexão e a resposta em relação ao que o Joseph trouxe. Eu tenho uma reflexão que, motivada um pouco pelo que o Ruben falou, que eu acho que é uma... Adorei, Ruben, as suas conexões, e eu acho, para mim, vem sendo uma reflexão profunda nos últimos anos, se a teshuvá é um instrumento do meu narciso, ou seja, se o risco da teshuvá ser simplesmente um exercício narcisista e que eu me fecho no meu próprio mundo, eu olho somente para dentro e eu reafirmo, de alguma forma, como eu ando pelo mundo e acaba sendo mais ou menos igual de um ano para o outro, né? E passou a ser uma questão séria para mim, né? Se eu levo a sério o conceito de teshuvá, se eu levo a sério esse período da tradição judaica, como eu posso ter certeza que a minha teshuvá tá no caminho que eu gostaria que ela tivesse? E a única resposta que eu consegui chegar até o momento é incluindo o outro. E o outro pode ser um mentor, o outro pode ser a pessoa que eu amo, o outro pode ser minha família, o outro pode ser qualquer pessoa que eu sinto que vai me ajudar, que vai ter um olhar honesto e vai dizer, olha, você precisa ser um melhor ser humano nesse aspecto, né? Eu acho que a teshuvá ela tem essa pegadinha em inglês, tricky, né? Se era um processo somente individual, será que o meu instrumento, a minha constituição, a minha psique é suficiente para me autoavaliar?
nem na ciência, né? Nem na ciência os instrumentos se autoavaliam. Geralmente você tem um instrumento exterior, né? Cria-se um instrumento externo para avaliar a condição do experimento. E eu acho que a tchuvá é mais ou menos o mesmo princípio, né? Não sei se vocês compartilham dessa sensação, mas eu vejo um risco na tchuvá de ser um exercício narcísico, e aí ela realmente se desmonta, ela perde o seu sentido. E talvez como uma última, eu gostaria, já estamos chegando bem próximo ao final do nosso tempo, mas eu queria jogar uma pergunta, e eu jogo essa pergunta mais na condição de rabino iniciante, sou o mais novo desse grupo, e para escutar e aprender da experiência dos meus colegas mais experientes e dizer que isso tem sido uma constante nesses últimos meses que a gente vem se reunindo. Eu aprendo todas as quintas-feiras de manhã enormemente de vocês e agradecer pelo espaço e por me incluírem nesse grupo. E a minha pergunta é, existe uma tensão inerente ao processo individual ou mais pessoal, eu diria, da tchuvá com a função pública que a gente desempenha para as nossas comunidades? Eu queria responderte, Lucas, y dizer que este Yamim Noraim, que nós traducimos literalmente como dias temíveis ou terríveis, por primeira vez há muitos anos estão sendo menos Noraim, menos terríveis e menos temíveis. No meu conceito de púlpito, de enxergar o púlpito, de enxergar o trabalho comunitário, isto aqui me abro com vocês e com todos aqueles que nos acompanham. Para mim, sempre os Yamim Noraim, os dias temíveis, são antes dos dias temíveis. Tá? Quando começa Rosh Hashanah e Kippur, e quando já estamos no período, é como que consigo me relaxar. Porque tudo aquilo que eu já tinha que organizar, bom, é agora o momento de poder compartilhar com todos aquilo que a gente organizou. Pela primeira vez em muito tempo, e graças a esta troca, a este espaço, e também o espaço que foi criado pela necessidade virtual, eu sinto que nunca tivemos tanta troca entre nós e tanta possibilidade de compartilhar o que significa o trabalho comunitário durante o ano e especialmente neste período. Se eu tenho que resgatar uma palavra que nos movimenta, que particularmente me movimenta, é a palavra desafio. Este ano nós temos um enorme desafio nas nossas frentes, diferente a qualquer outro tempo. Algo que conversamos muito com vocês. Nenhum de nós que frequentou um seminário rabínico, seja onde for, jamais foi preparado para tocar um serviço religioso virtual. Nenhum de nós foi preparado para lidar com uma comunidade virtual. E, ante a necessidade, a gente teve que agir. E o fato de estarmos agindo em conjunto e poder ouvir as experiências de um e do outro está me permitindo estar em paz antes desse período de loucura, quando a gente enlouquece para entrar no Yamim Noraim. Em comunidades menores, como a Sibra, o rabino tem que estar preocupado por todas as prédicas de todos os dias e pelo Bar Torá e também ajudar a ligar para convidar as pessoas para fazer as leituras da Torá, que em comunidades maiores esse trabalho é mais dividido. Mas o que eu quero dizer é que justamente o fato de estarmos dividindo as nossas experiências também torna este tempo um tempo de maior tranquilidade. E algo muito interessante também, com isto acabo, com isto encerro, algo que está me permitindo este período, uma vez que eu terminei a minha reza, porque geralmente em todos os nossos templos, em todas as nossas sinagogas, a gente acaba rezando no mesmo horário. E quando está em forma física, bom, a gente está dentro da sinagoga. Algo muito bonito que eu estou aproveitando, uma vez que terminei a minha reza, ou seja no mesmo Shabbat, ou seja em outro momento, é poder entrar no serviço religioso de algum de vocês. E poder também curtir eu como mitpalel, como pessoa do CAL, pessoa do público, poder me entregar a ouvir um colega que me ensine, poder me entregar e fazer parte do minyan, e não estar
acima do púlpito. Acima do púlpito é algo muito bonito. É um local que a gente valoriza muito. Mas também estou valorizando muito o fato de poder estar embaixo do púlpito e poder lhes acompanhar e poder aprender de vocês e ouvir outras melodias que não são as nossas melodias e poder ouvir outros comentários que não são os meus comentários. Então, eu quero lhes agradecer enormemente por terem tornado também estes Yamim Noraim menos Noraim, menos temíveis, menos terríveis. Eu gostaria de dar uma palavrinha curtinha em resposta a Lucas, já que foi tão generoso, se sentiu motivado pelo desafio da pegadinha narcisista da Teshuvah e os demais, os outros, como se inclui. Eu acho que, de novo, eu voltei a ver como é a história do mito. Todo mundo sabe que é narcisismo, mas poucos vão ver que dizia aquele mito, porque Freud pegou esse mito grego para explicar essa característica humana. Recomendo, vale a pena. O mito é curto e é genial, cada parte é uma metáfora gigantesca do que acontece conosco. Uma diferença básica é que no mito de Narciso, ele se vê a si próprio no espelho do lago, de um modo no que ele está cobrindo, tapando tudo, ele nem vê o céu, não vê nada, absolutamente nada. Na hora que ele quer chegar a si próprio, ele não pode, porque se toca na água, a imagem acaba, e por isso fica paralisado. Isso é parte da história. E a Teshuvah é exatamente o contrário, a Teshuvah é um movimento, e um movimento que surge, um movimento que pretende levar à ação, e que só tem sentido em virtude dos relacionamentos que você tem com outros. Você volta a seu lar, como dizia Joseph também, agradeço muito, junto com Uri, o que Joseph falou, a volta a casa, mestre de muitos nossos, Renato Green também diz muitas vezes isso, a volta a casa é uma volta a um lugar muito essencial seu a partir dos relacionamentos que você tem. Teshuvah não faz Robinson Crusoe. Teshuvah faz uma pessoa que se encontra em relação com outros e quer se olhar o que aconteceu comigo naquele relacionamento. Como vou de novo para esse relacionamento? O que vou mudar naquele relacionamento? Com algo, com alguém. Então, a Teshuvah tem essa diferença, teoricamente. É sempre em virtude, em função da vida com outros. E essa talvez seja a saída da pegadinha narcisista. Presidente. Então, tá bom. Bom, primeiro, muito obrigado pelo encontro. Acho que a gente se beneficia muito com esses aprendizados. E eu vou fazer aqui, na conclusão, 5 pontos em homenagem ao Humash, a Torá. Mas não vai ser longo. Vai ser mais curto do que a própria leitura da Torá. O Gershon falou da palavra desafio. E realmente o desafio bate muito forte. É sempre um desafio e nessa circunstância muito mais. E aí eu vou fazer um pequeno jogo de palavras, né? O Midrash em português, por assim dizer. A gente tem um desafio e a gente tem um desafino. E a gente tem um desfio. O desafino porque a composição da vida perdeu a harmonia que a gente julgava que ia ter. Um desfio porque o fio soltou de modo imprevisível do tecido da nossa convivência comunitária, familiar e social. E quando algo desafina, ou quando algo desfia, o que a gente precisa? Quando algo desafia, a gente precisa reencontrar uma nova harmonia. Essa harmonia é dada numa orquestra. Os músicos têm que encontrar juntos, ok, orientados por um maestro, mas quem toca são os músicos, uma nova harmonia. Teshuvah é uma nova harmonia. O desafio é uma nova harmonia. E quando algo desfia, a gente precisa recosturar. E todos nós aqui somos costureiros. Mas para costurar precisa um fio, uma agulha, um tecido e muitas vezes alguém que consiga encontrar, ter um olho apurado para colocar o fio no buraquinho da agulha, né? E às vezes um dedal para não furar o dedo. São tarefas que aparentemente são simples, mas absolutamente complexas. Foi dito do espelho, né?
acho que a lembrança do poema Mihai, muito bem, assim, lindo, é um convite para todos desbravarem a poesia de Mihai também. E quando foi falar do espelho, me lembrei de um filósofo italiano, Pareto, que também num jogo de palavras ele diz que espelho é especular. No espelho a gente quer encontrar a nossa própria imagem, como uma identidade firme, absoluta, precisa. E quando a gente vê a nossa própria imagem, a gente especula. E essa imprecisão de imagem, ela se desmantela. Teshuvá é reconfigurar nossa imagem, mas ao mesmo tempo compreender que ela nunca vai ser precisa, nunca vai ser definitiva. Ela, como foi dito, é um movimento permanente. E aí outro ponto, até que o Luca falou, a única resposta que eu tenho, daí o Luca falou, por enquanto. E essa, eu sublinho o por enquanto. Porque a gente vai, ao se espelhar, vai se especulando para ter o movimento do constante se encontrar. Da prédica, né? Do leit palelo, leit daresh, sei lá como conjugaria em hebraico, o leit palelo da drachá. Se a prédica, muitas vezes, eu me predico, quem são os ouvintes da prédica a qual eu me predico? Aí minha posição, inspirado pelo que foi dito da casa, minha posição, nossos melhores ouvintes das nossas prédicas predicadas a nós são os membros da nossa casa. A minha maior teshuvá foi quando ouvi da minha família, não Rav, que é rabino, mas Av, que é pai. Av, você me viu a mensagem do Rav? E aí também um jogo de palavras, Rav, rabino hebraico, Av, pai. Dificilmente algum congregante vai dizer, você ouviu suas próprias palavras. Pode até criticar a prédica, isso sempre vai ter alguém. Ou elogiar, mas no sentido contundente de perceber no âmago, né? E nesse sentido, eu me lembrei de algo naquele estudo que eu tive com o Rabino Ruben, naquela atividade, né, que a CIP convida pessoas. O Ruben falou uma frase que me marcou, que às vezes, eu estou parafraseando tal como eu ouvi, Ruben, não é exatamente, talvez, se você falou algo um pouquinho diferente, foi como eu ouvi, como eu captei, como eu registrei. Que às vezes a religiosidade ela precisa ser antirreligiosa para apurar a sua religiosidade, né? O que pode ser um paradoxo. E aí eu me lembrei disso quando o Rogério falou da persona. Às vezes a gente precisa se desrabinizar para ser um melhor rabino, tirar a máscara para poder colocar o ser humano na sua plenitude, com suas falibilidades e com as suas busca de perfeição. E, finalmente, né, aí eu já passei do Rumash, estou entrando na Mishnah, porque é o 6º ponto. Nessa semana foi o Yurset do Rabino Lemler, foi o rabino fundador da ARI, e foi escrito um livro sobre a obra dele, sobre o trabalho dele, e o livro tem como subtítulo Um Rabino que Gostava de Gente. E é o outro. É cada um de nós com a outra gente. E a outra gente com cada um de nós que somos os outros para aquela pessoa. Então, seja em homenagem, tanto em homenagem ao saudoso Rabino Lemler, pela passagem do seu Yahrzeit, e com profundo, mas profundo agradecimento por cada um que ensina nesse espaço maravilhoso que a gente criou, um presente desse ano que em breve se encerra. Obrigado. Eu gostaria só, se me permitem, agradecer a fala do Sérgio, aproveitar a lembrança, e fico muito feliz com a lembrança do Rabino Lemli, gostaria de ler o livro sobre a sua história, e eu lembro também que essa semana nós tivemos a descoberta da Matseivá
do Rabino Arnold Turcik, de abençoada memória. Opa. E foi domingo passado, também dedico a ele esse nosso encontro, o Rabino Turcik, que ensinou tanta gente. E eu gostaria só de fazer uma pequena brincadeira com a fala do Rogério sobre o canto, e o Dario pediu para ele cantar, e ele, mas eu vou cantar, eu sou muito afinado, não sei se falou assim. E o Sérgio falou de desafino, aí homenageando meus colegas cariocas, Dario e Sérgio, Dario carioca já de tantos anos. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Era isso. Lindo, lindo. Bom. Todo o encontro foi muito especial. Fiquei com muitas mais coisas para comentar. O que é bom também de fazer este Zoom e não falar sempre que temos algo que acrescentar, sino também deixar esse espaço para o outro e para outros encontros. Então, que esse encontro se repita, que a gente tenha a capacidade de multiplicar, como estamos multiplicando o Torá para tantos, através desses encontros e dessas ferramentas. Foi realmente uma alegria poder estar com vocês, não só hoje, mas todos os dias que estamos fora das câmeras e que são encontros, como foi falado também, tão enriquecedores para cada um de nós. Shana Tová Metuká para todos, antecipadamente. Obrigado. Shana Tová Metuká. Shana Tová. Shana Tová. Muito bom compartilhar tudo isso.